Santo Antônio, de Lisboa, de Pádua, do Brasil. Olá, pessoal! Em 6 de junho de 1227, Santo Antônio é eleito ministro provincial da Romanha, Emília e Lombardia, tornando-se o superior da região norte do território italiano. Como superior, exercia sua autoridade não pelo poder, mas pela virtude, sobretudo a humildade, escondendo a sua ciência, ocupando-se assiduamente nos ofícios humildes, nos cargos, humilhando-se em tudo. Assim, Frei Antônio vivia o espírito franciscano de fazer-se pobre, obediente e humilde por amor a Cristo e para se configurar a Ele. Quer saber mais? Vem comigo! Frei Antônio estava em Roma por ocasião da Páscoa. Havia uma multidão de pessoas de diversos lugares, de diversas línguas. Estando Frei Antônio a pregar a pedido do Papa, realizou-se um grande milagre, como em Pentecostes. Graças ao Espírito Santo, tal como aconteceu aos apóstolos no Pentecostes, realizou a maravilha de lhe tornar as palavras tão sublimes e encantadoras que cada um dos ouvintes o escutou perfeitamente e compreendeu com toda clareza na sua própria linguagem. Assim testemunharam inúmeros desses ouvintes. Nesse relato, como em tantos outros, observamos o quanto a graça de Deus superabundou na vida deste grande pregador. Mas, obviamente, tal efusão de graça seria vã se não houvesse uma correspondência por parte de Santo Antônio, que se dedicava assiduamente à oração, à meditação da palavra de Deus, à penitência, de onde vieram os inumeráveis frutos de suas pregações. Santo Antônio pregava convictamente sobre a necessidade de viver a pobreza e o despojamento. Situava a pobreza franciscana no centro de seu mistério principal, a encarnação de Deus que se fez pobre e humilde por amor a nós. Santo Antônio soube com muita antecedência o dia de sua morte e quis que fosse a cidade italiana de Pádua o lugar do seu glorioso trânsito para a vida eterna. É aí que acontecem, inclusive, suas últimas pregações e milagres. Por ter contraído malária quando esteve no Marrocos em missão, Frei Antônio, por cerca de 10 anos, até sua morte, sofreu as sequelas físicas da doença. Um dos sintomas que mais lhe causava sofrimento era a hidropsia, isso é, a acumulação de líquidos corporais que gerava inchaços e deformações. É nessa condição, já bastante debilitado, que em 1230 Santo Antônio decide renunciar ao cargo de ministro provincial para ir morar em Pádua, num pequeno convento junto da igreja de Santa Maria. Nessa cidade, além de fazer grandes pregações, ele escreveu seus sermões festivos, que ficaram incompletos por causa de sua morte prematura. Em Pádua, Santo Antônio pregou de forma contundente contra o pecado da avareza, que crescia em modo expressivo com o aumento do poderio econômico da burguesia e gerava inúmeras injustiças contra os mais pobres. Com suas pregações, ele chegou a influenciar o município de Pádua a decretar em 15 de março de 1231 a liberação dos presos por dívidas. Na quaresma de 1231, Frei Antônio pregou e atendeu confissões de tal modo que levou inúmeras pessoas à conversão. Mas isso também lhe provocou muito cansaço e agravou seu estado de saúde, e em maio de 1231 ele teve que se retirar para um período de descanso em Campo San Piero, onde morava o conde Tiso, seu
meu amigo, e havia um convento de frades onde foi acolhido. Neste lugar, deu-se acontecimento místico e sobrenatural que serviu de inspiração às imagens do santo com o menino Jesus nos braços. Segundo o relato do conde Tiso, uma noite, ao ver uma imensa luz saindo do quarto do Santo Antônio, imaginando que fosse um incêndio, entreabriu a porta e viu Santo Antônio em êxtase, conversando com o menino Jesus. Avisado pelo próprio menino Jesus de que alguém os observava, ele pediu ao conde Tiso que não contasse a ninguém o que vira, até que ele morresse. Mesmo debilitado, Santo Antônio realizou um último ato heróico em favor dos que sofriam injustiças. O norte da Itália vivia assolado pelo conflito político entre defensores do Papa e partidários do imperador. Em Verona havia um rei contra o Papa chamado Ezelino III, que espalhava o terror, aprisionando e torturando até a morte os seus inimigos. Santo Antônio dirigiu-se para lá para pedir ao rei a liberação dos prisioneiros. O santo foi duro com o rei, usou duras palavras, dizendo que sobre ele iria cair a sentença de Deus. Para espanto dos que presenciaram a cena e conheciam o rei reconheceu seus erros e prometeu que iria mudar de vida. Ezelino explicou depois, maravilhado aos seus comparsas, que viu sair do rosto do santo um resplendor divinal que o aterrorizara e que pensou que ia ser atirado ao profundo dos infernos. No dia 13 de junho de 1231, após almoçar com os frades de Campo Sampiero, Santo Antônio começou a passar mal. Percebendo que a morte se aproximava, pediu aos irmãos que o levassem a Pádua. Colocaram-no num carro de boi e o levaram. No caminho, foram alertados que, diante do estado de Santo Antônio, deviam permanecer em Arcela, na residência dos frades, para onde foram. No leito de morte, tendo-se confessado e vendo que encerrava sua peregrinação terrena, Frei Antônio começou a cantar o hino mariano, Ó Gloriosa Domina. Terminado o hino, de mãos estendidas e palmas juntas, cantando com os irmãos os salmos penitenciais, encerrou-se a vida de quem, a partir daquele momento, se tornou um grandioso intercessor junto de Deus para nós. Milagrosamente, em Pádua, sem que ninguém soubesse de nada, as crianças começaram a percorrer a cidade aos gritos: morreu o Padre Santo, Santo Antônio. Santo Antônio, que nascera em Lisboa, encerrava seus dias em Pádua a fim de retornar à pátria definitiva no céu. Além de tudo que apresentamos sobre Santo Antônio, resta ainda um último título a considerar, o de doutor da Igreja. Embora sempre as autoridades eclesiásticas tenham reconhecido a grandeza de sua vida, doutrina e sabedoria, foi só com o Papa Pio XII, em 1946, que ele seria efetivamente proclamado doutor, o doutor evangélico. Até a próxima!